técnico Roberto Nunes será removido. Não sei. Roberto, volte. Então tá. Pessoal, vamos então dar início aqui à nossa aulinha de hoje, tá certo? Isso aqui é uma continuidade ainda dos nossos processos mutacionais que nós estamos estudando desde quando a gente entrou na parte de mutação e reparo, tá certo? E hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre variação no número e na estrutura dos cromossomos, tá? Se a gente voltar um pouquinho, quando a gente estava trabalhando num nível mais micro, num nível mais molecular, né? Vocês se lembram que nós tínhamos como definição de mutação duas coisas. A primeira delas que seria o próprio processo de mutação, né, que a gente dá o nome de mutação, e a mutação em si, que seria a sequência, a base trocada ali no nosso DNA, né? Essas mutações, elas são classificadas em 3 grupos diferentes, sendo que elas podem ser, então, transições, que é a substituição de um nucleotídeo por outro de mesma classe química, né? Uma purina por uma purina, ou uma pirimidina por uma pirimidina. Então, por exemplo, uma adenina por uma guanina ou uma citosina por uma timina, tá? Nós podemos ter ainda transversões, que são um pouco mais raras do que as transições, né? Que é a substituição de um nucleotídeo por outro de uma classe química diferente, né? Então, você faz uma purina por uma pirimidina ou uma pirimidina por uma purina, e aí você tem uma gama maior de possibilidades, né? Você troca, por exemplo, uma citosina por uma adenina ou guanina, uma timina por uma adenina ou guanina, e vice-versa se a gente usar as purinas também, né? E ainda a gente tem uma terceira classe de mutações, que são os indels, as inserções ou deleções, tá certo? Que é, vocês se lembram, que é aquela escorregada da DNA polimerase, em que ela ou adiciona um nucleotídeo uma repetição de nucleotídeos e esse DNA aumenta de tamanho, ou deixa de colocar esses nucleotídeos e ele diminui de tamanho, tá certo? Agora, tudo isso são mutações muito pequenininhas, a gente está falando ali em nível de nucleotídeo, tá certo? Ela pode ter um efeito enorme caso a gente esteja trabalhando dentro de uma região expressa, ou ser completamente silenciosa, tanto nas regiões expressas quanto nas regiões do nosso genoma que não são expressas, tá certo? Mas hoje a gente vai falar já de uma outra classe de mutação, que são as mutações cromossômicas, tá certo? E aí é uma coisa um pouco mais macroscópica. É um tipo de mutação que a gente tem aí a possibilidade de enxergar até mesmo utilizando um microscópio óptico simples, né? Lembrem-se que quando nós retornarmos aí da pandemia, eu vou convidá-los para a gente fazer as aulas práticas que faltaram nessa disciplina, para vocês terem contato com tudo, né? E aí lá a gente vai observar os cromossomos, para vocês verem como são técnicas extremamente simples de serem utilizadas, tá bom? Quando a gente está falando de mutações cromossômicas, eu quero dizer para vocês que agora a gente pode ter variações, seja no número de cromossomos, seja na estrutura, pedaços de DNA que a gente perde, que se duplica, fusões cromossômicas, certo? São várias as classes que nós vamos ter aqui, nós vamos olhar cada uma delas hoje, né? Vocês também vão achar por aí alguns livros que chamam esse tipo de mutação cromossômica de aberrações cromossômicas, tá? Esses livros mais antigos, de uma época em que o mundo era menos politicamente correto, esses nomes mais ofensivos, eles eram comuns aí da gente ter nos livros, tá certo? Então, vocês vão também achar alguns livros que tratam esse tema como aberrações cromossômicas, tá? Quando a gente vai fazer esse tipo de estudo na parte de citogenética, né,
a gente sempre utiliza os cromossomos metafásicos, tá certo? E por que a gente acaba por utilizar esses cromossomos metafásicos? Lembrem-se, então, lá atrás, quando vocês estavam ainda na parte do Luiz, que ele deu mitose para vocês, ele deve ter falado, tenho certeza que sim, que durante a metáfase, tá certo? Esse é o momento em que os cromossomos encontram-se no seu maior poder de condensação. A condensação máxima dos cromossomos, ela acontece durante a metáfase, que é ali quando todos os nossos cromossomos vão estar na nossa placa equatorial da célula, logo antes da anáfase, para separação desses cromossomos, né? E aí, nós temos uma facilidade muito grande de trabalhar com esses cromossomos metafásicos, porque se nós estivermos trabalhando com tecidos que estão em fase de duplicação, como, por exemplo, uma gema de uma raiz, uma gema apical de uma planta, cultura de tecidos animais que você estiver estimulando a mitose, é uma maneira muito simples da gente obter os cromossomos no seu formato mais visível, que é simplesmente a gente tratar esse tipo de tecido com alguma substância que ela iniba o desenvolvimento dos microtúbulos. Vocês se lembram, né? Uma vez que você está ali na mitose, os cromossomos começam a condensação e depois os centrossomos migram cada um para um polo da célula e aí eles começam os fusos mitóticos ali, que são de microtúbulos, tá certo? Começam a crescer e diminuir até que eles se ligam nos centrômeros e organizam esses cromossomos no meio da célula para depois fazer a migração deles. Existe uma série de drogas que simplesmente vão inibir a formação desses microtúbulos, ou seja, os cromossomos vão entrar, as células vão entrar em mitose, os cromossomos vão se condensar, mas aqueles microtúbulos nunca vão existir para poder ligar esses cromossomos e migrar de um lado para o outro. Se você interromper, então, nesse momento, você vai ter várias células em metáfase, só que sem a movimentação dos cromossomos. E aí você pode trabalhar com eles diretamente, tá certo? Quando a gente olha um cromossomo metafásico, ele tem mais ou menos essa estrutura que a gente está vendo aqui, né? Essa, inclusive, é a carinha que a gente vê dos cromossomos quando a gente está olhando em livros ou mesmo em fotografias que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Esses cromossomos, eles têm algumas estruturas que são facilmente visíveis e identificáveis assim, imediatamente. A primeira delas é o centrômero, tá certo? A gente vai falar de cada uma delas daqui a pouquinho. A gente também consegue observar aqui uma constrição secundária. A gente consegue também saber que temos aqui os telômeros, tá? Essas são algumas das estruturas mais simples da gente ver nesses cromossomos metafásicos. Quando a gente está pensando no centrômero, ela se trata de uma região onde esse DNA está menos condensado. Você tem ali uma série de estruturas proteicas que formam uma estrutura chamada cinetócoro, tá certo? Que é onde os fusos mitóticos vão se ligar, né, para fazer a migração desse cromossomo ali dentro da célula durante a mitose, né? E é uma região que ela acaba por não só ligar as cromátides irmãs, tá certo? É onde elas se juntam, e ela também vai acabar fazendo o que a gente chama de a divisão dos cromossomos, o que a gente chama de braços cromossômicos, tá certo? Então, se você pegar aqui o centrômero, para cá nós temos um braço, para cá nós temos outro braço. E as diferenças de proporção entre os tamanhos desses braços cromossômicos, eles vão ser utilizados, essa diferença de proporção, ela vai ser utilizada para a gente classificar esses cromossomos a posteriori, tá? Nós vamos encontrar, então, o tipo mais comum de cromossomos, que são os cromossomos monocêntricos, tá certo? A grande maioria dos organismos que a gente for estudar,
a gente vai encontrar esse tipo de cromossômico monocêntrico, ou seja, ele tem um único centrômero, que é onde as fibras do fuso se ligam e puxam na hora da anáfase, tá certo? Então aqui nós temos o início de uma anáfase, quando esses cromossomos estão se distanciando, né? E nós vamos ter também cromossomos holocêntricos, que são cromossomos que eles têm aí uma atividade de centrômero difusa, ou seja, esse centrômero ou ele é mais difuso ou ele acontece em vários lugares na célula, tá certo? Então veja, aqui é uma atividade onde o centrômero ele é maior, percebe? Ele tem uma área muito maior de ligação, então todos os fusos se ligam em vários pontos do cromossomo para fazer a migração, ou então ele tem vários centrômeros, como é esse caso aqui, tá? Nesse tipo de situação, a gente não vai enxergar aqueles cromossomos migrando dobradinhos, né? A gente vai enxergar esses cromossomos migrando mais paralelos, essa separação, justamente porque você vai ter vários cinetócoros ligados ao longo da cromátide, então puxa ele naquele formato mais paralelo, tá? É um tipo de situação um pouco mais rara, a gente vai encontrar isso em alguns protozoários, em algumas algas e em alguns insetos e plantas, tá certo? Mas o mais comum mesmo que a gente vai enxergar é aquele da situação anterior, essa daqui, tá bom? A gente ainda vai encontrar... pessoal, se vocês tiverem dúvida, se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá? Pode abrir o microfone e falar. Nós vamos encontrar aí também em alguns cromossomos esse tipo de estrutura, que é um afilamento aqui no braço do cromossomo, que não é o nosso centrômero, tá certo? Mas que é uma parte menos condensada, que é a chamada constrição secundária. Essa constrição secundária, ela é, em geral, encontrada ali em cromossomos no finzinho da prófase, né? Porque ela é uma região que está associada aos nucléolos, tá? Normalmente, essas regiões dos cromossomos, elas são chamadas de regiões organizadoras de nucléolos. E os nucléolos nada mais são do que pools, ou grandes puffs de RNA ribossômico, tá? Que ficam ali como uma região mais densa dentro dos núcleos, né? E o que acontece é que é o seguinte, mesmo que neste momento que a gente está tendo a divisão celular, a enorme maioria da atividade celular ela cessa, nem toda essa atividade pode parar. E uma coisa que não pode parar é justamente a produção de RNA ribossômico, tá? Você vai ter aí ainda a necessidade da produção desses ribossomos na hora de você ter ainda uma expressão gênica, tá? Então, o que acontece é que esta região, que aparentemente está menos condensada, ela tem alguns puffs, onde esse DNA ele efetivamente continua sendo transcrito para a produção do RNA ribossômico, tá? Você tem aí uma coloração específica com nitrato de prata, em que você consegue enxergar essas constrições, tá vendo as setinhas vermelhas mostrando aqui, onde você vai conseguir, então, enxergar essas regiões organizadoras de nucléolo. Tem outras técnicas mais refinadas, como o FISH, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, que também conseguem identificar esse tipo de estrutura dentro dos nossos cromossomos, tá bom? E, por fim, nós vamos ter também os telômeros, né? Quando o Luiz falou lá de estrutura cromossômica para vocês, ele deve ter falado dos telômeros, né? Telômeros não têm aí uma distinção morfológica, né? Se você olhar no seu cromossomo aqui, você não diz, o meu telômero começa aqui e acaba ali. Isso não acontece, né? Mas o que a gente tem ali efetivamente é uma extremidade do cromossomo, né, onde ele termina nas duas extremidades, e você tem um número enorme, muito, muito grande, de cópias de
pequenas variações desse hexanucleotídeo aqui, ó, TTA-GGG, né? Então, se você olhar aqui, ó, entre os vários organismos, ela é bastante conservada, né? Veja, Trypanosoma TTA-GGG, na Clamidomonas tem mais uns T's aqui, mais TTA-GGG, TTA-GGC, né? Pequeníssimas variações, mas isso acontece. E veja aqui o tamanho dessas sequências repetitivas, ó, até 50 mil pares de base, 60 mil pares de base, tá certo? E o que acontece aqui é que esses telômeros, eles são uma espécie de proteção à região funcional do seu cromossomo, porque, se vocês se lembram, durante a replicação do DNA, que a gente tem aqui no nosso processo molecular, quando a DNA polimerase se liga e começa a fazer a transcrição, né, tem um pedacinho que é onde ela se liga antes de começar a fazer, que ele nunca vai ser transcrito, tá certo? Porque, lembrem-se, a produção da fita filha, ela é sempre de 5 linhas para 3 linhas, né? Então, esse pedacinho aqui, aonde ela se ligou antes de começar a replicação, ele não vai ser traduzido, deixando esse pedacinho que vai sofrendo encurtamentos do seu cromossomo a cada duplicação celular que a gente tiver, tá? Então, a gente vai ter, em geral, aí em algumas células, uma enzima chamada telomerase, acho que o Luiz falou disso para vocês também, né? E ela funciona, então, como um template de RNA complementar ao TTA-GGG aqui. Então, o que ela faz? Ela pega e se liga neste pedacinho e complementa essa fita, vai andando, tá certo? Estende o nosso DNA aqui, para depois a DNA polimerase poder se ligar e completar esse pedaço e evitar que o seu cromossomo diminua de tamanho, tá certo? Isso acontece aí com algumas células. É possível também que nós desenhemos sondas específicas dessa região TTA-GGG, né? E fluorescentes, e veja aqui então nessa fotografia nós temos aqui os telômeros marcados em todos os nossos cromossomos, marcadinhos de amarelo, tá certo? Bom, como a gente já falou, toda vez que a gente vai trabalhar com essa parte que nós chamamos de citogenética, nós precisamos trabalhar a partir de tecidos que estão sofrendo um processo de divisão, tá certo? Então, ou a gente pode trabalhar, se a gente tiver com plantas, em tecidos que são gemas apicais ou radiculares que estão aí em divisão, né? Ou se a gente estiver trabalhando com células animais, a gente tem como estimular a duplicação dessas células, né? Um procedimento muito comum, se eu não me engano, vocês vão fazer na disciplina do professor Felipe Chambergo seria no próximo semestre, mas ela foi adiada para 2021, né, por conta da pandemia. Vocês vão fazer cultura de leucócitos, né, para estimular a divisão celular e depois fazer os procedimentos, tá? Uma vez que esse tecido estiver em divisão, você trata ele com alguma substância que iniba a formação do fuso, por exemplo, a colchicina, né? E aí as células vão parando tudo mais ou menos ali no fim da prófase, comecinho da metáfase. Emerge, né, mergulha essas células numa solução hipotônica, a água vai então entrar na célula, romper as paredes celulares, os cromossomos ficam livres, e aí depois é só você trabalhar com algum tipo de fixação desses cromossomos, né? Tem uma série enorme de substâncias para fixar esses cromossomos exatamente nessa fase, e depois trabalhar com algum corante para você poder enxergar esses cromossomos, tá? Nós temos aí uma quantidade imensa de tipos de coloração para esses cromossomos, né? Por exemplo, se a gente trabalhar com essa coloração mais comum, que é a que a gente vai fazer na prática quando a gente for visualizar as fases da mitose em raiz de cebola, é essa
que serve para a gente ver, por exemplo, o tamanho dos cromossomos e contagem de número, tá certo? O que ela vai fazer, então, você usa alguma substância que tenha afinidade pelo DNA, provavelmente uma substância que tenha carga positiva, né? O DNA, vocês se lembram, ele tem uma substância de carga negativa, né? Então, que vai se grudar ali e você acaba por contar. Então, por exemplo, se a gente tiver uma placa metafásica como essa, a gente vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cromossomos, tá certo? Mais ou menos, você consegue até pareá-los, né? Então, por exemplo, esse aqui que é irmão desse, esse que é com esse com esse, este com esse com esse com esse com esse. Muito a grosso modo, dá para você fazer os parzinhos assim, tá certo? Você tem, então, ainda como fazer esse processo de juntar os cromossomos homólogos, a gente vai chamar isso de cariotipagem. Então, você vai montar aí o cariótipo do seu indivíduo que você está trabalhando, né? Normalmente, se nós estivermos trabalhando com indivíduos humanos que não tenham alterações no número de cromossomos e estivermos trabalhando com células diploides, essa aqui é uma carinha dessa cariótipo humano, tá certo? Então, veja lá que nós temos então uma metáfase humana, 2N igual a 46, se você contar, então, aqui vai ter 46 cromossomos, e ele é um indivíduo do sexo masculino, você denota aqui, então, como XY, tá certo? Se fosse uma mulher, 2N igual a 46, XX. Se tivesse alguma variação, então vamos supor, uma pessoa que tenha síndrome de Klinefelter, que é o XXY, né? Então ele seria 2N igual a 47, porque a hora que você contar os cromossomos você tem 47, e aonde é que está o mais, você coloca aqui XXY, tá certo? Se você tiver, por exemplo, uma pessoa que tem a trissomia do cromossomo 21, uma síndrome de Down, tá certo? Então você vai colocar 2N igual a 46, se for menino XY, se for menina XX, mais 21, que seria o cromossomo que você tem a mais no seu cariótipo, tá certo? E assim nós vamos montando essas notações aqui para entender o que é que a gente está enxergando nessas placas de cariótipo. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, né? Ninguém falou nada, acho que está ok. O que nós vamos fazer, então, o que você tem que fazer é pegar esta zona, organizar e transformar nisso aqui, tá certo? Quando você faz isso, dificilmente você consegue fazer por essa coloração comum, né? Veja, eu acho que este é o homólogo desse, mas eu acho. Mas pode ser desse. Tá vendo? Eles são muito parecidos quando a coloração toda ela é feita de maneira uniforme, né? Então, o que aconteceu? Ao longo dos anos, quando você foi tendo aí a evolução da citogenética, o pessoal foi desenvolvendo diferentes tipos de coloração que eles acabavam por criar padrões de bandas nesse DNA, que seria onde as regiões de DNA estão mais ou menos condensadas, são mais ou menos repetitivas, tá certo? Que vai te dar padrões meio uniformes dessas bandas que aparecem no seu cromossomo, de forma que você consegue individualizar os cromossomos e poder fazer o pareamento correto, tá? Então, aqui nós temos aqui o que eles chamam de bandeamento C, tá vendo? Então, que focora com bastante intensidade o centrômero e alguma outra região. O outro tipo de banda, a banda G, né? Que veja que você já tem outros padrões. Então, veja, ó, esses cromossomos, o 1 e o 2 aqui, em tamanho, se você olhar, eles são muito parecidos um com o outro, tá certo? Os dois têm o centrômero mais ou menos no meio, dividindo os braços mais ou menos em braços de tamanho igual. Mas repara, ó, os centrômeros estão aqui você vai ter uma parte pouco corada, e aqui nesse outro que é do mesmo tamanho, você já tem uma banda muito corada. Então, te permite fazer esse tipo
de match para você juntar os seus cromossomos homólogos aí. Você chipa eles, né? Já nos anos 90, você começa aí, então, tem o início, uma parte de citogenética molecular, que o que vai acontecer é que o pessoal começa a utilizar aí algumas sequências específicas dos cromossomos, fazendo sondas complementares que tem algum fluorocromo marcado, ou seja, quando essa sua sonda hibridizar com o seu cromossomo vai brilhar de cor diferente, né? Então, veja, isso aqui, ó, é uma sonda feita para você marcar telômero, né? Então, o que você faz? Você pega, faz artificialmente, né? Sondinhas TTA-GGG, que quando estão ligadas brilham, né? Quando excitadas por alguma fonte de energia, elas brilham. E aí, quando você tiver o seu cariótipo tudo hibridizadinho, você joga aqui e você vê os telômeros brilhando. Você pode fazer sondas para centrômeros. Lembrem-se lá da aula do Luiz. Centrômeros também são regiões altamente repetitivas, facinho de fazer. E com a evolução desse tipo de técnica, né, quando eu estava no doutorado, vocês deviam estar nascendo, né, a gente já tinha algumas coisas de fazer coloração de cromossomos inteiros, como é esse caso aqui, né, FISH. Então, o que você enxerga aqui, você consegue fazer sondas que vão se ligar e até, hoje em dia, a gente consegue fazer sondas que são uniformes para cada cromossomo, de forma que você vai ter o cromossomo 1 você pinta de verde, o 2 de amarelo, o 3 de vermelho, o 4 de azul, 5 de roxo, 6 de laranja, tá certo? E você consegue aí de uma maneira muito mais fácil fazer esse match, esse pareamento dos cromossomos e até identificar regiões que eventualmente possam estar faltando. Tudo bem? Né? Ainda tem hoje em dia umas técnicas mais legais ainda, que você consegue fazer uma hibridização genômica comparativa. Então, você pega, por exemplo, faz o genoma de células, por exemplo, células cancerígenas e células normais do mesmo organismo, produz sondas fluorescentes de uma cor para uma e de outra, então de vermelho para cancerígena e de verde para normal, hibridiza elas e vê qual região está mais expressa, qual região está mutada, onde estão esses genes ligados aí para você poder fazer um estudo mais a fundo dessas células, né? Tem a parte da citogenética, que por muito tempo foi dada aí como em decadência, ela tem se beneficiado muito da facilidade de sequenciamento de genomas hoje em dia, e isso tem avançado bastante, tá bom? Quando você vai fazer esse cariótipo, se a gente observar, o número de cromossomos, sempre que a gente olhar dentro de uma mesma espécie, ele é constante, tá certo? Então, todo indivíduo humano tem 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos, 22 pares de cromossomos autossômicos, um par de cromossomos sexuais. Mas se você comparar as espécies entre si, você vai ver que você vai ter uma variação monstruosa aí. Então, veja, mandioca, aqui tudo falando de células diploides. Olha, a mandioca, 36 cromossomos. O pernilongo, o culex, 6. Barata, 32. E aí você vai ter variações das mais diversas, mas isso não está ligado de maneira nenhuma à complexidade estrutural do organismo, tá certo? Isso não tem nada a ver. É só a maneira como aquela espécie organiza o seu material genético, tá bom? Quando a gente olha para os cromossomos, uma vez que eles estão no processinho de ser, depois de corados, a gente consegue fazer algumas classificações de cromossomos quanto à localização do centrômero, tá certo? Ou seja, como é que esse centrômero divide os braços cromossômicos. Então, veja, se o centrômero está mais ou menos no meio do seu cromossomo e divide esses cromossomos em braços mais ou menos do mesmo tamanho, o nome dado a esse tipo de cromossomo, ele é um cromossomo metacêntrico, tá?
Ele se desloca aqui, mais ou menos dentre os 25% de variação ali a partir do meio desse cromossomo, então gerando aí um braço menor e um braço maior, o nome dado a esse tipo de cromossomo é de submetacêntrico. Se ele sai dessa faixa, desses 25% para mais ou para menos, e sobe aqui, formando um braço muito curtinho e outro muito grandão, a classificação já dá a ele o nome de acrocêntrico, e quando esse telômero está na pontinha do cromossomo, de forma que ele tem só um braço, a gente chama ele de telocêntrico, tá certo? E como é que você vai fazer? Esse tipo de caracterização, ele foi sendo construído ao longo de vários anos e várias conferências, né? Mas só para vocês terem uma ideia, foi só em 1956 que essa diploidia das células humanas foi estabelecida, que é quando o pessoal conseguiu mais ou menos juntar um cromossomo com o outro, falar, olha, esse é parecido com esse, é um par de homólogos, outro par de homólogos, né? Em 1960, teve uma conferência na cidade de Denver, e aí eles criaram os grupos de cromossomos. Então, perceba, essa classificação inicial, ela foi feita de uma maneira mais ou menos aí, tentando ordenar. Então, veja, primeiro grupo, o grupo A, são os cromossomos, os maiores cromossomos metacêntricos. O B são os grandes cromossomos submetacêntricos. Depois, os cromossomos submetacêntricos de tamanho médio, os acrocêntricos, tá certo? Os telocêntricos aqui. Então, eles foram tentando organizar esses cromossomos por grupos, mas ainda não dava para individualizar esses cromossomos com as técnicas que existiam até aquele momento, né? E aí, só para vocês verem, veja a diferença, aqui um cromossomo X, aqui um cromossomo Y, tá? Como eles são bem distintos. Depois, então, quando esse tipo de coloração ainda não era muito evoluído, eles tinham uma série de dificuldades de distinguir um cromossomo do outro. Então, o que aconteceu? Em 1971, houve uma conferência em Paris, os bandeamentos já estavam muito bem estabelecidos, então, eles estabeleceram uma convenção para a identificação das bandas cromossômicas, tá certo? Então, veja, de acordo com os padrões, eles classificaram que braços mais curtos iam ser chamados de P, braços mais longos iam ser chamados de Q, tá certo? E aí o que eles iam fazer é que essas bandas iam receber nomes. Então, este é o padrão que eles retiraram do dessa conferência, e a partir disso, eles começaram, então, todo cromossomo que tiver este padrão de banda 1, este padrão de bandas é o 2, o 3 e assim por diante. Tá bem? Reparem que mais ou menos aquela ordem dos maiores para os menores, ela se mantém. Tá vendo? Olha o tamanho do 1, olha o tamanho do 22, né? Tira o X e o Y, que são cromossomos sexuais que eles classificaram à parte, né? Mas repare que então eles tendem a ir diminuindo. E com base nisso, eu vou propor para vocês um desafio. O que acontece? Eu vou colocar lá no Moodle um cariótipo todo bagunçado para vocês, com o bandeamento e todos os cromossomos eles estão espalhadinhos. O desafio para vocês é o seguinte: quero que vocês imprimam esse papel, quem tiver impressora aí fácil à mão, recorte esses cromossomos, junte os parzinhos e me monte esses pares de cromossomo numa coisa mais ou menos assim que eu vou te mandar lá, tá certo? Só que vocês vão fazer de maneira que vocês não vão colar aqui do PowerPoint que eu vou colocar, tá certo? Que aqui, pelo menos até o cromossomo 8X e Y está pronto. Vocês não vão fazer isso, vocês vão tentar fazer no braço, tá certo? Veja os padrões de banda, nem sempre os cromossomos estão retinhos, às vezes um está torto, o outro está virando cabeça para baixo, tá? Vai fazer
o match aí vocês vão tentar brincar e vão marcar para mim se ele é metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico ou telocêntrico, tá certo? E vão colar aí para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, x e y. E aqui do lado, neste ideograma, você vai fazer um desenho desse cromossomo com o padrãozinho de bandas que você está enxergando. Tudo bem? Sem colar daqui? Confiar, hein? Então tá. Bom, dito isso, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é que, assim, apesar de nós termos essa aparente rigidez na estrutura e no número desses cromossomos, eles não são estruturas estáveis, né? Então, eles são estáveis, mas eles não são imutáveis. É mais ou menos isso. Então, o que acontece? Se nós observarmos aí, praticamente todas as espécies conhecidas, elas vão ter variações cromossômicas que são muito importantes e, por vezes, elas desempenham aí papéis importantíssimos ao longo da evolução da espécie. E muitas dessas variações cromossômicas, elas podem ser utilizadas já aqui puxando para o objetivo do nosso curso, que é ter uma visão biotecnológica das coisas aí. Como que a gente pode se aproveitar dessas variações para produzir alguma coisa do nosso interesse, tá certo? Então, vejam, quando a gente está pensando na variação dos cromossomos, elas podem ser numéricas ou elas podem ser estruturais, né? As numéricas estão divididas em euploidias e aneuploidias, que nós vamos conversar um pouquinho já, depois nós vamos dar um intervalo, e aí nós vamos falar um pouquinho das variações estruturais, com deleção, duplicação, inversão, translocação, isocromossomos e fusão, tá certo? Bom, essas variações numéricas, na verdade, elas são as mais fáceis de ser identificadas, tá certo? Seja porque, se você contar, vai ter um cromossomo a mais ou a menos, ou um lote inteiro de cromossomos a mais, ou um lote inteiro de cromossomos a menos. Então, você contou ali, é para ter 46, tem 47, ou você contou errado, que não é impossível, tá certo? Você conta de novo, ou então tem um cromossomo a mais ou tem um cromossomo a menos. Esse tipo de variação numérica, ele ainda geralmente vai trazer algumas alterações morfológicas nos indivíduos, alterações drásticas. Então, peguem aí as síndromes mais conhecidas que nós temos. Vamos de novo voltar para o Down, tá certo? O fato de você ter um cromossomo 21 a mais ali no cariótipo desse indivíduo faz com que o indivíduo desenvolva características físicas muito marcantes e que nos permitem identificar o indivíduo que esteja portador ali da síndrome de Down, tá certo? Esse tipo de variação, quando a gente diz que ele pode estar dividido em euploidias e aneuploidias, é a seguinte divisão, a seguinte separação. Veja, euploidias acontece quando você tem variações de lotes cromossômicos inteiros, né? Então, veja, nós, organismos haploides, os nossos gametas são células, nós, organismos diploides, os nossos gametas são células haploides, tá certo? Nós podemos ter, então, ainda indivíduos triploides, tetraploides, pentaploides e assim por diante, tá certo? Então, variações que mexem com o lote todo cromossômico, elas são euploidias. Então, eu de verdadeiro, ploidia do lote de célula. Então, variações do lote como um todo. E elas podem também ser classificadas ainda como aneuploidias. Essas aneuploidias é que, na verdade, em vez de você ter o lote todo dos cromossomos, você tem um a mais, um a menos. São mais raros quando você tem mais de um. Eu não conheço nenhum exemplo que você tenha, por exemplo, 2 cromossomos a menos. Você pode ter 2 cromossomos a mais, desde que eles estejam ali nos sexuais, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, tá? Mas a menos só se for no cromossomo, um cromossomo Y, que eu conheço dos casos que nós temos aqui, mas tudo bem.
Vocês percebem, então? Euploidias, variação do lote cromossômico como um todo, aneuploidia de um cromossomo a mais ou a menos aí, tá certo? Quando a gente fala de euploidias, elas são muito raras em animais. Eu não conheço nenhum exemplo para dar para vocês aqui de um organismo animal que seja, por exemplo, triploide, tá? Mas em plantas, isso é uma característica que ela é relativamente comum. Nós encontramos aí uma série de variações euploides em plantas, porque plantas têm uma faixa de variação de resistência para essas variações, de resistência para essas variações numéricas e de desenvolvimento, que ela é impressionante. Por exemplo, 60% dos cultivares que nós temos hoje em dia na agricultura moderna são realizados com plantas poliploides, tá certo? Por quê? Veja, em geral, células que são poliploides, e aí eu estou falando tudo que for acima de diploide, tá certo? Elas, em geral, têm o seu tamanho aumentado. E isso leva a você ter indivíduos maiores. Então, pensa comigo aqui. Se eu estiver querendo fazer uma uva maiorzinha, veja aí. Esse é um exemplo de uma uva diploide. E do lado de cá, nós temos aí uma uva tetraploide. Percebe? Então, é o mesmo grupo, né? Só que essa aqui é 4N e essa é 2N. Perceba o tamanho dessas uvas em comparação a essa, né? Veja, aqui nós temos um outro exemplo, né? Que são aí o tamanho das células, mostrando pelo tamanho dos estômatos, né? Ó, então nós temos aqui as plantas 2N, 4N, 8N. Então essas plantas, essas células, para elas abrigarem uma quantidade maior desse DNA, elas precisam aumentar de tamanho, né, para que toda esse material gênico que está se expressando tenha aí condições de caber dentro da célula, ela acaba aumentando de tamanho, e isso leva a um aumento também do tamanho da planta, né? Quando a gente está falando de organismos euploides, esses poliploides, nós vamos dividi-los em dois grupos, tá? Eles podem ser os autopoliploides ou os alopoliploides. Quando eu estou falando de organismos que são autopoliploides, eu estou dizendo para vocês que são todos os lotes cromossômicos, eles são originados de uma única espécie. Tá? Então, o que acontece? Você tem ali um probleminha na disjunção dos cromossomos, né, na anáfase, em vez dos cromossomos migrarem para um lado ou para o outro, você tem, então, essa não disjunção, e essa célula, ela fica, por exemplo, ela era 2N, ela fica 4N. Ela de diploide vira tetraploide. E veja, se a gente estiver falando de animais, e isso acontecer, o que geralmente acontece com os animais? Morreu. Morre, acabou, obrigado, tchau. O que acontece com a planta? A planta está tudo certo. Virei tetraploide? Tá bom. Simplesmente se desenvolve ali, tá certo? E você vai ter também aí, dentre esses grupos de poliploides, os alopoliploides, que acontece o quê? São resultados de uma fecundação e uma hibridização entre duas espécies, que entre planta também acontece, tá certo? É mais difícil acontecer em organismos animais, né? A gente tem até alguns exemplos de espécies que ainda hibridizam, né? Então, o burro e o cavalo, o leão e o tigre, eventualmente em cativeiro você tem aí indivíduos que surgem dessa hibridização, né? Mas em planta eles são muito mais comuns, tá? E tem até alguns exemplos bastante interessantes que nós vamos ter. Então, o que acontece? Você tem aí gametas diferentes, de espécies diferentes, fecundando, e depois um problema aí na mitose ou na meiose, você diploidiza essa célula, e aí está tudo certo. Vou mostrar com exemplos aqui, tá? Veja, quando a gente está falando de autopoliploidia, ela pode acontecer
seja por um problema na mitose, seja por um problema na meiose. Na mitose, o que vai acontecer? Esse é o tipo mais simples. Veja, você tem ali uma célula embrionária, tá certo? Nosso exemplo aqui, ela é diploide, 2 Ns, então você tem um par de homólogos vermelhos, um par de homólogos azuis aqui. Vai passar por um ciclo de duplicação celular normal. Então, aqui nós vamos ter, depois, na mitose, né, os cromossomos duplicados, as cromátides irmãs aqui, né, e os homólogos. Só que na hora dessa separação das cromátides na anáfase, eventualmente, elas não se separam. E isso agora você vai ter, veja, 4 cópias do cromossomo vermelho, 4 cópias do cromossomo azul. Então você passa de uma célula que era diploide para uma célula que ela é tetraploide. E em planta, é muito simples disso acontecer e é muito simples dessa célula sobreviver e dar origem a um novo organismo, tá certo? Então aqui você tem aí um processo de produção de um autopoliploide por mitose. Na meiose, já é um pouquinho mais difícil, né? Você vai ter aí a duplicação, né? E quando você vai acontecer aí na sua meiose 2, você pode acontecer de não ter a total disjunção, né? E formar gametas que são diploides. Então, em vez do gameta ser diploide, você tem gameta, em vez do gameta ser haploide, você tem gametas diploides. E se eventualmente este fecundar com este, você vai ter um indivíduo tetraploide. Ou se este fecundar com um gameta que foi haploide e surgiu por um processo sem nenhum problema, você também pode criar células que são triploides. E aí o que vai acontecer é que essa célula, em alguns casos, também se desenvolve. Tá certo? Tudo bem até aqui? Como é que a gente consegue usar isso em nosso favor, então? Então, vamos lá. Quando a gente estiver pensando nesse tipo de situação, uma coisa muito simples para a gente aumentar a produtividade de algumas plantas é poliploidizá-las. Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, veja nesse exemplo aqui, ó, que nós temos um vasinho, tá, com uma planta. O que acontece? Uma das gemas terminais aqui de crescimento, ela foi tratada com a colchicina, e a colchicina é uma dessas substâncias que inibe a formação do fuso mitótico. Tá? Então, depois de alguns ciclos, você vai ter que essa gema apical aqui, ela deixa de ser diploide e passa a ser tetraploide, né? E depois você deixa ela continuar a crescer. Você retira a colchicina do meio e deixa ela crescer. De modo que você pode ter uma planta híbrida aí, por exemplo, com um galho que ele é 2N e um galho que ele é 4N. Se você cortar esse galho aqui e plantar, porque planta também é uma maravilha, cresce por brotamento, tá certo? Você pode cortar e plantar esse estaqueamento e ela vai virar uma planta nova, pronto, maravilha. Temos aí uma planta tetraploide que vai me dar frutos maiores. Essa é uma possibilidade. Nós podemos também trabalhar com organismos triploides. Olha que maravilha. Um exemplo muito simples que nós temos aí, que nós comemos sempre no nosso dia a dia, né? Tem sempre lá no bandejão, é a famosa banana, tá? A banana comercial que a gente come, elas são plantas triploides, tá? Então, o que acontece? Normalmente, como é que ela surge? Você vai ter uma planta tetraploide, né? E aí, ela vai ser fecundada com gametas que são haploides. Então, você vai ter um gameta ou tetraploide que te produziu um gameta 2N, ou uma planta 2N que o gameta não tenha a não disjunção, tá certo? De forma que um gameta tenha 2 lotes cromossômicos e ele é fecundado por um gameta haploide. Então, o que vai acontecer? A planta é triploide. E aí, quando você for ter o processo de meiose, de formação de novos gametas, nunca vai balancear esse número, tá certo? Você precisa de um número par para fazer esse balanceamento para a divisão cromossômica na hora da meiose. Então, o que acontece é que, em geral, essas plantas triploides, elas são estéreis e acaba aí por produzir alguns frutos
partenocárpicos, né? Um exemplo nosso da banana aqui é o surgimento da banana que a gente come mesmo. Veja, então, nós temos aí duas espécies asiáticas de banana, Musa acuminata e Musa balbisiana, né? Então, veja, 2 lotes cromossômicos, azão AA, e aqui não são genes, hein, gente? Isso aqui não é azão de 2 genes dominantes, tá? Pense que é 2 lotes cromossômicos A segunda espécie, e 2 lotes cromossômicos B. Então, o que acontece para você formar essa banana que a gente come, que é a musa paradisíaca, o que vai acontecer? Este aqui, em algum momento, formou um gameta de não disjunção, que foi fecundado por um gameta que sofreu disjunção e virou, por exemplo, AAB ou ABB e outras combinações, tá certo? Que vão acabar fazendo com que essa banana não gere sementes, tá? Veja, essa foto aqui que eu estou mostrando para vocês é uma banana selvagem, é essa famosa, essa aqui, ó, a Musa acuminata. Veja a quantidade de sementes e o tamanho dessas sementes que nós temos aqui dentro da banana quando ela não é triploide. E em comparação, veja aqui nessa banana comercial que a gente come os resíduos das sementes que sobram aí na nossa banana, tá certo? Então, só para vocês terem um fator de comparação, tá bom? Pensando nessa lógica de cruzar um indivíduo tetraploide com um indivíduo diploide, a partir dos seus gametas, obviamente, né, nós podemos fazer uma série de aplicações interessantes em termos biotecnológicos. Por exemplo, no Japão, nós temos aí grupos de melancias sem sementes, que são triploides, tá certo? Então, o que eles fizeram? Produziam as suas plantas tetraploides, tratando ali com coxicina, né, as gemas apicais, e depois, por estaqueamento, plantando e fazendo a sua produção de melancias tetraploides. E aí, depois, eles vinham e fecundavam com o pólen das plantas diploide. Então, o da tetraploide ele tem 2 lotes cromossômicos, o gameta, o da diploide um lote, dando a planta triploide, cujas sementes são inviáveis e elas não se desenvolvem seguindo a mesma lógica da banana aqui, tá certo? Então, o que você tem é um grupo de melancia sem semente. E ainda, pelo fato dela ser triploide, você tem um aumento na quantidade de polpa, porque as células são maiores, tá certo? E ela, curiosamente, é mais saborosa do que a melancia 2N, né? O grande problema aqui é a quantidade de mão de obra que eles tinham para fazer o cruzamento entre as plantas 2N e as plantas 4N. Como que eles faziam isso? Não sei se vocês conhecem as abelhas ainda, mas vai saber, né? Eles iam lá, um pincelzinho, pega o pólen daqui e pincela de lá. Pega o pólen daqui e pincela de lá. E assim ele vai. Isso é um trabalho monstruoso, é um trabalho muito grande, né? Então, você acaba te dando um custo adicional, que é pagar esse maluco para fazer essa fecundação das plantas, tá? Mais fácil seria eles colocarem algumas abelhas ali no meio do seu plantel e tudo bem, mas depois a gente discute isso. Professor? Oi. A Natália estava perguntando por que tem uma diminuição tão grande no número de sementes de banana nativa para a banana comercial do slide. Na verdade, o que acontece aqui, ó, pessoal, quando vocês quiserem perguntar, eu não enxergo o chat, tá? Por favor. Hoje eu estou só com o computador, eu não estou com o celular ao mesmo tempo, então perguntem com o microfone aberto, tá? Ô, Natália, na verdade, você não tem uma diminuição do número de sementes, na verdade, você tem uma diminuição do tamanho da semente, né? Porque como ela é triploide, na hora de você ter o desenvolvimento do tecido ali, ele não sofre as divisões necessárias, ela fica atrofiadinha. Essa banana aqui, ela é diploide, então a semente se desenvolve normalmente, tá? A ideia é essa. Tudo bem? Vou entender que sim, tá? Obrigada, professor. Tem outras Valeu. dúvidas no chat também.
Então, peraí que a gente já vai lá. Deixa eu só acabar esse raciocínio aqui. Por esse lado, por esse pensamento que a gente tem aqui, a gente conseguiria, então, por exemplo, trabalhar pensando, vamos supor, em tangerina sem semente, laranja sem semente, tá certo? A lógica seria a mesma, tá? Deixa eu ver o que a gente tem lá no chat para eu tirar de dúvida para vocês antes de voltar. Sim, Matheus, nos organismos que têm esses cromossomos holocêntricos, a maioria, não sei se todos, mas a maioria deles é assim. São exemplos muito raros, tá? Eu nunca vi, por exemplo, uma foto de uma placa metafásica ou anafásica nesse momento. Mas não tem uma desvantagem, não. Tanto que estão aí até hoje há milhões de anos, tá bom? Bola colorida eu tinha que ter visto na hora, não sei em qual slide é. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente volta. Se você quiser, o Ismael, o cariótipo, vamos achar as bolas coloridas no cariótipo. Isso aqui? Esse aqui é um núcleo onde você está com ele corado antes dos cromossomos se condensarem, tá certo? Então o DNA está todo descondensado e você hibridizou ele ainda no núcleo, tá? É essa bola que você está falando, Ismael? Beleza, fechou. Então tá. Bom, pessoal, então vamos voltar. Essa parte da aula está quase acabando, né? Então nós temos aí a possibilidade de fazer esse tipo de aplicação, né? E nós temos também alguns desses tetraploides que são resultado de não disjunção da própria natureza. Ninguém nunca meteu a mão nele para fazer isso aí, tá certo? Então, rosa, tomate, algumas orquídeas, isso aí é um processo que parece ser relativamente comum na natureza, tá bom? Nós temos alguns desenvolvimentos que são, obviamente, feitos direcionados. Um exemplo desses é a seringueira tetraploide. Tá bom? O que essa seringueira faz, ela produz mais látex do que a seringueira diploide. Tá lá. Por quê? As células são maiores, então elas crescem mais, e o diâmetro dos vasos laticíferos ele também é maior, porque essas células são mais inchadas, tá certo? Então ela cresce mais, precisa produzir mais seiva, e você acaba aí tendo essa vantagem do aumento de produção de látex. Foi produzida, né, a primeira planta dessa daqui, foi desenvolvida aí no IAC aqui em Campinas, Instituto Agronômico de Campinas, né, fazendo essa melhoria aí para a gente. Tem também o pessoal da Exalc, vocês se lembram lá na nossa primeira aula, quando eu contei a nossa linhagem genética, né, que nós remontamos lá para o Mendel, um dos nossos antepassados aí, professor Brigger, que foi orientador do professor Kerr, ele também orientou o professor Ernesto Paterniani, que foi um dos maiores especialistas em genética vegetal que nós tivemos aqui no Brasil. Ele desenvolveu uma série enorme de linhagens de milho que são adaptáveis às diferentes características que eram necessárias na época. Tá? Então, o professor Paterniani era um geneticista fantástico aí na parte de genética vegetal. Nosso primo cientista primo aí, né? Agora, veja, existe também dentro, principalmente aqui em plantas, a possibilidade de você ter a formação de poliploides a partir de indivíduos de espécies diferentes. Então, veja aqui no nosso exemplo. Ó, se eu pegar essa espécie 1, que tem aí o 2N igual a 6, né? Então ela vai ter os gametas haploides igual a 3. E uma segunda que também tem aí os gametas no diploide igual a 6 e
aí um haploide, o gameta, com 3, né? Se eventualmente tiver aqui uma fecundação e isso produzir uma planta híbrida que seja viável, que em plantas, de novo, eu sei que é repetitivo, mas plantas zoa tudo que a gente sabe das brincadeiras da genética aqui, né? Eventualmente, essa planta, esse híbrido, ele é viável e essa planta vai se desenvolvendo, tá? Quase sempre, esses híbridos, eles são estéreis. Por quê? Na hora de você ter a segregação dos cromossomos, como você não vai ter eles em número par, a meiose 1, em vez dela puxar os homólogos para os lados distintos, ela vai puxar meio aleatório e, por vezes, você vai ter formação de gametas não viáveis. O que pode acontecer é que, numa dessa brincadeira, na hora da meiose, você não tem uma disjunção, formando, então, uma poliploidização aqui. Então, você vai ter o quê? O próximo indivíduo, ele vai ser 4N igual a 12, só que todos os cromossomos vão estar duplicados, esse com esse, esse com esse. E a partir do momento em que você tem um 4N igual a 12, se você pegar eles duplicadinhos, ele vai funcionar como qualquer célula diploide, tá certo? E aí você vai ter a formação de gametas idênticos que podem se cruzar e, brincadeiras à parte, está feito aí o nosso novo halo tetraploide e a nossa nova espécie, tá bom? Então, o que vai acontecer é que se você tiver hibridização de espécies diferentes que tenham números similares de cromossomos e depois um problema de disjunção desses cromossomos, seja na meiose ou seja na própria mitose inicial ali, como a gente viu na formação dos autopoliploides, a gente pode ter tetraploides formados aí por organismos de plantas distintas. O exemplo mais comum que nós temos e o mais conhecido aqui é o nosso trigo, que a gente come até hoje. Então, o que acontece? O nosso trigo, ele é um halohexaploide. Então, o que vai acontecer? Você tinha aqui uma espécie de trigo, que ele era cultivado, ele era pititiquinho, poucos grãos, né? E, eventualmente, você tem ali o cruzamento e a formação de um híbrido, com um lote cromossomo dessa espécie e um lote cromossômico dessa espécie, formando um indivíduo AB, né, um lote A e um lote B, e ele é diploidizado, né? Então acaba virando um trigo tetraploide, AABB, com 2 lotes diploidizados, ele já consegue funcionar. Não contente em já formar esse primeiro híbrido aqui, esse primeiro híbrido cruza com mais uma espécie de trigo selvagem, tá certo? E você tem aí, então, um híbrido de um lote desse e um terceiro lote desse, ABD, que também é diploidizado e te dá esse trigo nosso que a gente tem atualmente, há mais ou menos desde uns 8.000 anos, que é uma espécie hexaploide. Então, ela é um halopoliploide de 3 espécies diferentes, tá certo? Então, como que a gente consegue aí fazer? Outros exemplos, a planta do fumo, Nicotiana tabaco, tá certo? Ela é um halotetraploide, ela é formada aí pelo cruzamento, foi formada, né? O cruzamento de 2 plantas que tinham o número diploide igual a 24, 2 nicotianas também, Tomentosiforme silvestris, é mais um exemplo de um halopoliploide. E olha, vamos brincar. Tudo que você botar na boca aí no seu almoço tem alguma coisa de poliploidia. Veja, banana, café, amendoim, aveia, batata, cana, morango, o trigo, cará. É uma quantidade imensa de organismos aí que tem essas poliploidias bastante evidentes, tá? Essa lista aqui não é exaustiva, ela é enorme, a gente poderia ficar brincando com ela já há um bom tempo, tá bom? Agora, saindo dessas euploidias e passando, tá tudo bem até aqui, gente? A variação do lote inteiro, né? Acho que sim, né? A gente vai passar agora para as
Aneuploidias. As aneuploidias, elas são, então, em vez de você ter a variação no lote cromossômico inteiro, né? Então, em vez de ser 2N, 3N, 4N, 8N, seja lá o que for, nós vamos ter alteração no número individual de cromossomos. De novo, vamos voltar no nosso exemplo mais comum aqui, que é a síndrome de Down, que seria a trissomia do cromossomo 21. Então, veja, quando você montar o cariótipo deste menininho aqui, por exemplo, você vai ver que você vai ter duas cópias do 1, do 2, do 3, lá, até que você vai chegar no 21 e vai achar 3 cópias dele aqui, mais o X, mais o Y, fazendo com que a notação desse cariótipo seja 47 XY mais 21. Tudo bem? O que vai acontecer? Em geral, essas aneuploidias, e todas elas, tá certo, vão ser consequências de não disjunção tanto na meiose 1 quanto na meiose 2. Se a não disjunção acontecer na meiose 1, o que vai acontecer é que uma das células vai ter os 2 cromossomos aqui e a outra nenhum, tá certo? Então, todos os gametas formados, eles vão ser aneuploides, tá certo? Veja, esse aqui tem 2, esse aqui tem 2, esse tem 0, esse tem 0. Nenhum dos nossos cromossomos, nenhum dos nossos gametas aqui, ele é normal, tá certo? Se a não disjunção passa a meiose 1, os homólogos vão cada um para um lado. E na meiose 2, o problema acontece aqui, em geral, o que você vai ter é que metade dos seus cromossomos, eles são normais, né? Carregam o número normal de cromossomos, e a outra metade, 25% tem um cromossomo a mais, 25% tem um cromossomo a menos, tá bom? E, eventualmente, se este cromossomo, este gameta ou este gameta forem fecundados ou fecundarem um outro gameta, você vai ter aí as aneuploidias surgindo, né? Se você for olhar em seres humanos, nós temos vários casos, tá certo? A grande maioria deles vai envolver os cromossomos sexuais e muitos poucos deles vão envolver aí os cromossomos oh meu Deus, fugiu. Bom, os outros grupos de cromossomos, daqui a pouco a palavra volta na minha cabeça. Então, por exemplo, na nossa síndrome mais comum, veja, o organismo com 47 tem uma cópia extra do nosso cromossomo 21. Esse aí, nós vamos ter, então, uma frequência estimada de 1 a cada 700 nascimentos, tá? Ou seja, uma frequência relativamente comum para a gente ter esse tipo de não disjunção. Tem como características mãos curtas, uma baixa estatura. Bom, não vou ler tudo isso aqui, não. Depois vocês podem ler. Você pode ter ainda uma trissomia do 13, que vai te dar uma síndrome chamada síndrome de Patal. Repare que ela já é mais rara na população, né? Provavelmente entre nós aqui tem pessoas que nunca ouviram falar dessa síndrome, 1 a cada 20 mil nascimentos, né? Porque os efeitos causados por esse cromossomo a mais aqui, eles são mais graves do que esse, percebe? Ó, deficiência mental, surdez, crises musculares, anomalias cardíacas, né? Ou seja, já temos aí um quadro mais grave. Temos ainda a trissomia do 18, que é a chamada síndrome de Edwards, né? Acomete aí 1 a cada 8 mil nascimentos. Também é uma síndrome bastante, ela é bastante, ela debilita bastante a criança, tanto que 90% dos casos morrem aí durante os primeiros 6 meses após o nascimento, né? Quando eu estava no doutorado, uma moça que fazia doutorado comigo, ela teve uma menininha com síndrome de Edwards, viveu até os 2 aninhos, era muito duro, foi muito difícil para ela, porque a criança realmente nasce muito comprometida, né?
E agora, se você for levar em consideração que você tem aí nos seus cromossomos autossômicos um monte de variação de cromossomos, veja, nós temos aí como síndromes conhecidas o 21, o 13, o 18, tá certo? Mas você não tem, por exemplo, a trissomia do 1, a trissomia do 2, a trissomia do 3. O que acontece? Você acha que os cromossomos eles não sofrem a não disjunção? Muito provavelmente, eles sofrem essas não disjunções. O que acontece é que os efeitos de um cromossomo a mais, principalmente desses cromossomos maiores, eles devem ser tão devastadores no feto que eles levam a mulher ao aborto espontâneo, tá certo? Por má formação fetal, e o organismo acaba por expelir o feto. Esse tipo de efeito, ele parece ser menor quando você tem problemas ali na numeração dos cromossomos sexuais. Então, veja, se você tiver aqui um indivíduo que só tem um cromossomo X, né? Em geral, nós chamamos isso de síndrome de Turner, né? É um indivíduo, então, que vai ter essa anotação aqui, ó, 45,x, às vezes é um x0, você vai ver aqui também, né? Afeta aí 1 a cada 2.500 nascimentos femininos e tem uma série de comprometimentos, né? Mas repare, ela não é o cromossomo Y, ele não é vital para que o organismo se desenvolva, tá certo? Você pode tirar um Y daqui e o organismo continua sendo viável, embora a segunda cópia do X ela seja necessária, porque senão você tem aí alguns desenvolvimentos não dentro do esperado para a espécie, tá certo? Você pode ter, tanto que não existe nenhum 45Y0, tá certo? Então, sem cromossomo X, nada feito. Você pode ter ainda uma variação aqui, por exemplo, no nosso cromossomo, nos cromossomos sexuais, do indivíduo que seria o XXY, né? Nossa famosa síndrome de Klinefelter aí, afeta 1 a cada 500 nascimentos masculinos. Tem aqui uma série de características que são presentes nesse tipo de organismo. E repara, você vai ter outras variações aqui no número de cromossomos sexuais. Ó, você pode ter o XXXY, XXYY, XXXXY, XXXXY, XXX, tá certo? Todos esses organismos, eles são viáveis. Lembrem-se que quando você tem qualquer tipo de célula feminina, um cromossomo feminino, um dos cromossomos X, ele está inativado. Vocês se lembram disso, tá certo? Então, que é o nosso famoso corpúsculo de Barr. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que o indivíduo é XXXY, mesmo sendo do sexo masculino, por conta da presença do cromossomo Y, tá vendo? Tá certo? Esse organismo, por exemplo, teria 2 corpúsculos de Barr. E assim por diante. Tá certo? A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas por enquanto, nessa primeira parte da aula, é isso. Dúvidas? Vamos lá. Por que a melancia não é vermelha? Não sei. Deve ser variedade. Ficou claro, pessoal, essa primeira parte? Como é que tá aí? Tá corrido? Tá difícil? É uma parte um pouco mais descritiva, né? Ela não tem muitos meandros para a gente acompanhar em termos de processos, né? Mas você pegar exatamente o que já juntou lá de trás de conhecimento, né? Lembrem que eu falei para vocês na primeira aula que se você aprendeu meiose, a gente explica todas as coisas que acontecem aqui, tá? Exercício, vamos lá. O exercício é o seguinte, eu vou colocar para vocês no Moodle um PowerPoint com um cariola, uma placa de cromossomos, tá certo? Eles estão
exatamente como foi tirada a foto, bagunçados. Esse PDF ele tem duas folhas, certo? Uma folha com a foto dos cromossomos e a outra com aquela plaquinha que eu mostrei para vocês. Vocês vão recortar os cromossomos, vão comparar as bandas e vão ligar eles para mim. Então vocês vão fazer o match, vão fazer a correspondência deles e vão me dizer depois se ele é metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico ou telocêntrico. E do lado ali vai ter um escritinho assim, ó, ideograma. O que eu quero que você faça? Desenhe um cromossomo similar ao que você acabou de recortar e faça o padrão de banda dele para mim. Certo? Deu para entender? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, vou fazer o seguinte, ó. Professor, essa atividade é para entregar no Moodle também? Isso, sobe lá no Moodle. Ok, obrigada. Não, ela não vale nota. Mas eu gostaria que vocês tentassem fazer mesmo assim, porque é uma atividade bastante interessante, assim, de vocês sentirem na pele como é trabalhar um pouquinho com isso. Obviamente hoje é mais fácil, você consegue fazer com as técnicas mais modernas, mas é sempre bom a gente começar lá de trás para ver o quanto que a gente sofreu para chegar na parte boa hoje. Tudo bem? Então, vou fazer o seguinte. Então, vou parar a gravação.